Olá, esse é o nosso novo quadro, A Mestre Responde. E hoje eu vou começar com uma pergunta que eu recebo quase que diariamente de todos os meus seguidores, que é aquela famosa pergunta: por que que o meu bolo sola? Então, gente, existem diversos motivos pelo qual o bolo sola, mas hoje eu vou focar aqui nos três principais motivos, tá bom? Então vamos lá. O primeiro motivo é a quantidade de ingredientes. A quantidade de ingredientes errado pode solar nosso bolo. E o que eu tô querendo dizer com isso? Por exemplo, se a gente botar muita farinha, por exemplo, o bolo fica muito pesado e ele acaba solando. Então, por isso que é importante seguir as medidas para que o seu bolo saia certinho, né? Fofo, macio. Então, por isso que eu passo sempre para vocês a receita em medidas, né? Que isso é importante para fazer uma receita certa. A outra coisa também pode ser a quantidade de açúcar, a quantidade de gordura também. Se você botar pouca gordura, isso pode solar o bolo. Então, a gente precisa atentar para a quantidade correta dos ingredientes. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, também que acontece bastante, é o quê? É a temperatura do forno. Tanto a temperatura alta como a temperatura baixa, elas também podem solar nosso bolo. Se a temperatura for muito baixa, o que acontece? O bolo fica muito tempo cozinhando e aí não tem aquele boom do crescimento, fica lá cozinhando, cozinhando, cozinhando e a massa acaba ficando socada e sola o bolo. E também acontece quando a temperatura é muito alta. O que vai acontecer com o nosso bolo? Ele vai dar aquele boom de crescimento rápido, vai tostar todo por fora, vai ficar todo dourado e de repente ele vai murchar. E isso também vai fazer com que o nosso bolo sole. Então, a temperatura também tem que estar adequada. E se você não sabe como adequar a temperatura do seu forno, a gente tem um vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Falando sobre como adequar a temperatura do forno, que geralmente para bolo é 180 graus. Então dá uma olhadinha nesse vídeo lá que também você vai aprender a colocar a temperatura certa no seu bolo, beleza? E a última possibilidade também que pode solar o bolo é o quê? É a abertura do forno fora do tempo. Então, você não pode abrir, em hipótese alguma, o forno antes de 20 minutos de cozimento, tá? Porque entra ar, né? Um ar frio dentro do forno e isso faz com também que o seu bolo murche na hora e acaba solando a massa. Então, esses são os três principais motivos. Espero ter te ajudado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu comentário e até a próxima pergunta. Tchau, tchau!